Anneliese Michel, a terrível história real que inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose na década de 1970, na Alemanha. A trágica vida da jovem Anneliese inspiraria uma das mais famosas obras cinematográficas de terror. Aos 16 anos, Anneliese Michel, uma jovem alemã católica, foi diagnosticada com epilepsia, após diversos episódios de convulsão, em 1968. A partir de então, a menina entrou em depressão profunda, tentou suicidar-se algumas vezes. Porém, o que mais chamava a atenção de sua família eram as alucinações que ela afirmava ter enquanto rezava. Falava que ouvia vozes dizendo que ela estava condenada e iria apodrecer no inferno. A situação da adolescente se agravava a cada dia. Ela passou a andar nua pela casa, comer insetos, defecar por todos os lugares e beber a própria urina. A família então decidiu interná-la em uma clínica psiquiátrica. Por ter vivido a vida inteira no estado de Baviera, na Alemanha, local conhecido por ser extremamente católico, Anneliese atribuiu sua condição à possessão demoníaca. Tornou-se intolerante a objetos e lugares considerados sagrados. Apesar de tomar inúmeros remédios que buscavam combater a psicose e até mesmo a esquizofrenia, a jovem afirmava que era constantemente atormentada pelo que chamava de faces do diabo. Anneliese Michel crédito. Wikimedia. Como uns anos se passaram e Anneliese ficou cada vez mais convencida de que a medicina não poderia ajudá-la. Em uma peregrinação que passaria por lugares religiosos, a alemã e sua família marcaram presença. E após o vigário que acompanhava a vigília testemunhar que a garota não conseguia ficar perto de nenhum crucifixo e nem beber a água sagrada, como todas as outras pessoas faziam, eles se convenceram de que se tratava mesmo de uma possessão demoníaca. Ela teve que desviar o olhar da imagem de Cristo, disse o cristão posteriormente. A família Michel passou a procurar, sem sucesso, por um padre que realizasse o exorcismo. Os párocos diziam que a menina deveria continuar seu tratamento médico e que para a cerimônia de expulsão era necessária uma autorização de um bispo da igreja. Em 1973, a garota estava em seu pior estado físico, com um corpo esquelético. Ela se recusava a comer comida normal e era muito agressiva. A permissão para que o exorcismo fosse realizado veio quando o padre Ernst Schaut a viu. Prontamente acreditou que a jovem estava possuída por criaturas malignas. 2 anos depois, o bispo Joseph Stangl concedeu ao padre Arnold o direito de exorcizar Anneliese, mas pediu que isso fosse feito em sigilo absoluto. Ao todo foram 10 meses de sessões de exorcismo, chegando no final a 67 encontros, alguns duravam até 4 horas. Bispo Joseph Stangl crédito. Wikimedia Commons. O tratamento médico foi abandonado e a família se apoiava inteiramente nos exorcismos, que se passaram entre os anos 1975 e 1976. Sem nenhum resultado, a menina parou de se alimentar e declarou em uma sessão que queria morrer para espiar os jovens rebeldes da época e os padres apóstatas da Igreja Moderna. Anneliese Michel morreu em 1 de julho de 1976, em sua casa, enquanto dormia. A autópsia revelou que a causa da morte foi desnutrição, já que ela não se alimentava por meses. No mesmo ano, o Estado acusou de homicídio os pais de Michel, o bispo Ernst Schaut e o padre Arnold Hens. Os promotores afirmaram que a morte da menina poderia ter sido evitada até uma semana antes do óbito. A jovem, cujo nome real era Anneliese Michel, chegou a ser diagnosticada com a doença e teve uma piora considerável após abandonar o tratamento, o que acabou resultando em sua morte, depois de muito sofrimento. Anneliese foi diagnosticada com epilepsia aos 16 anos, em 1968. De família muito religiosa, ela começou, na mesma época, a relatar vozes que lhe ameaçavam, especialmente enquanto rezavam. Dessa forma, a epilepsia que já causava muitos problemas foi associada a um quadro de esquizofrenia, para a qual ela fez um tratamento. O tratamento médico melhorou a condição da jovem, mas logo as vozes voltaram e o comportamento da menina começou a mudar. Ao invés de procurar novamente a ajuda de um psiquiatra, os pais de Anneliese recorreram à Igreja Católica. Os padres Ernst Schaut e Arnold Hens passaram então a ministrar o ritual de exorcismo. Foram 9 meses de combate entre os padres e os supostos demônios que possuíam o corpo da jovem. Anneliese morreu em 1976, em estado deplorável. Havia passado os últimos meses comendo insetos, bebendo urina, se automutilando e reagindo negativamente a qualquer intervenção religiosa. Os pais dela e os padres Alt Hens foram presos,
condenados por homicídio culposo e omissão de socorro. Afinal, Anneliese Michel foi possuída por demônios ou tinha esquizofrenia? Diagnóstico: a verdade é que Anneliese foi diagnosticada com epilepsia e esquizofrenia, em um quadro associado, e ao passar pelo tratamento, obteve melhoras significativas. O fato de ela ter abandonado o tratamento médico contribuiu para o retorno dos sintomas, resultando em sua morte prematura. É impossível dizer o que aconteceria caso o tratamento psiquiátrico seguisse, mas dada a melhora inicial, é possível que a história da jovem alemã tivesse sido diferente. O acompanhamento religioso também poderia ter sido benéfico, se feito em conjunto com os remédios e consultas psiquiátricas, ajudando principalmente na depressão que a cometeu também. De qualquer forma, a condenação dos pais da jovem e dos padres foi justificada principalmente pela omissão de socorro. Anneliese raramente se alimentava de forma correta e quando morreu, seu corpo pesava pouco mais de 30 quilos, em um nível de desnutrição que certamente foi decisivo para a causa de sua morte, falência múltipla dos órgãos.